Eu tinha dias de casado. Já era junto com a minha esposa, ajuntados, vamos dizer assim. Mas tinha dias de casado. Mas eu lembro que aquele homem me procurou lá na igreja, eu não o conheci direito. Ele começou a falar sobre casamento comigo. E eu fui pedir ajuda ao Senhor, porque eu era muito novo. Eu sou ainda, tá? Mas eu era mais novo. E eu lembro, Simone, que eu fui orar ao Senhor, porque Ele falou de coisas que eu desconhecia, falou de coisas que eu não entendia. E eu lembro que eu fui conversar com o meu pastor e falei: pastor, veio um homem me procurar para conversar comigo. E ele me abriu algumas coisas para mim. Ele falou: ora, pede discernimento e volta até ele e instrui aquele homem. Eu lembro que eu instruí, porque tudo que ele falava era culpa da esposa dele. Aí quando na conversa com ele, Érica, pelo Espírito Santo de Deus, Deus me conduziu a um lugar que ele confessou algumas coisas que ele é preso em pornografia e outras tal. E eu lembro que eu conversei com aquele homem rapidamente. Eu falei com ele: cara, você precisa largar isso. A culpa não é dela, a culpa é sua, pelo sacerdócio que você exerce dentro da sua casa. Eu lembro que eu fui palestrando com aquele homem e eu sabia que era o Espírito Santo de Deus que estava me conduzindo, porque não tinha informações, só a palavra. Eu lia muito, eu era um cara que estudava muito, lia muito, Rafael, mas eu não tinha essas informações. Enquanto ele foi falando a vida dele para mim, Deus foi descortinando algumas coisas para mim no mundo espiritual, e eu fui discernindo algumas coisas que ele falava. E ali ele não aguentou com as palavras que eu disse, porque ele pensava que realmente o culpado era ela. Depois de alguns dias ele voltou lá e me pediu perdão, porque ele saiu daquela igreja, ele estava só visitando. Depois ele voltou lá e pediu perdão, porque ele entendeu o que estava acontecendo na vida dele, e culpado de realmente o que está acontecendo era ele. Luiz, por que você está me falando isso? Porque tem coisas que a gente não conhece e a gente fala. Tem coisas que o Espírito Santo de Deus revela para a gente falar, mas tem coisas que a gente precisa viver para a gente ter propriedade de falar. Luiz, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o verso 3 do capítulo 5 diz assim: podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante de sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência. Ei, quem nunca passou por isso na vida? Quem nunca passou por um momento de dificuldade aonde você pensou que a única saída era o seu braço, que a única saída era o seu conhecimento, que a única saída é o conhecimento que você obteve durante toda a sua trajetória? Aí ele está dizendo assim: ei, o sofrimento ele produz a paciência. O sofrimento ele produz a paciência. Aí hoje você depara num lugar como esse, você se depara numa estação dessa, e Deus está falando assim: ei, tenha paciência, porque aonde eu estou te colocando não é para você morrer, não é para você correr atrás de outras coisas, é só para você ter um pouquinho mais de paciência em mim. É para você ser provado naquilo que eu estou transformando e lapidando você. É uma estação nova que Ele quer gerar através da sua vida, que você precisa passar por esse momento. Ei, Luiz, eu sou a prova disso, irmão. Eu venho 3 anos dependência de Cristo, dependência totalmente dEle, tanto na minha vida financeira, tudo que você pensar, dependência dEle, dependência. Luiz, nos últimos dias tem sido os últimos dias com mais dependência dEle. Quem conhece e está perto de mim sabe, são os últimos dias de muita dependência nele, aonde eu estou me escondendo nele. E para eu subir nesse altar, meu querido, foi Deus mesmo, porque na verdade eu queria continuar escondido nele. O que eu queria mais, Tomás, é ficar cada vez mais escondido nele, porque eu achei um lugar, eu encontrei um lugar, eu encontrei um tesouro. Eu encontrei um lugar em Deus, que muitas das vezes a gente se esquece dele, muitas das vezes a gente sai dele. E quando eu falo sai dele, porque a gente entra no automático da nossa vida.
A gente faz tanta coisa, a gente trabalha tanto, a gente faz tantos negócios com a nossa vida que a gente sai desse lugar. Qual lugar, Luiz? Da paciência e dependência de Deus. Agora, a primeira coisa que a gente faz é orar. Mas antes, era o nosso conhecimento. Agora, a primeira instância é buscar ao Senhor sobre todas as coisas. E a demais coisas Ele iria acrescentar. Mas antes, era a minha força e o meu conhecimento. E o que você faz nesse lugar, irmão? Porque essa tentação, essa aprovação, melhor dizendo, é para te trazer paciência nele. A paciência quer dizer perseverança, é isso. Verso 4 vai dizer assim: a paciência desenvolve em nós a força de caráter. E a força de caráter desenvolve em nós a esperança. E o que é a força de caráter? Eu falei sobre isso lá na terça-feira. A força de caráter é perseverança, que produz em nós experiência. Força de caráter é uma experiência que você só encontra nele quando você passa por essa situação que você está passando hoje. Isso traz experiência para que você tenha um encontro real com ele, para que você tenha dependência totalmente dele. Não é mais sobre o teu braço forte, não é mais sobre a tua mão erguida, é sobre o Espírito Santo de Deus fortalecendo todos os dias da sua vida. Verso 5 vai dizer assim: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Vou repetir para você entender: e a esperança não nos decepciona. Ele está falando assim: ei, a experiência que você teve em Deus, por ter passado por essa situação, ela não vai te decepcionar, porque você entendeu aonde você está. Porque você entendeu aonde Deus te colocou. Salmos de número 40 diz assim, coloca para mim, por favor, Jair, a partir do verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Ei! É esse lugar que o Senhor quer que você se encontre. O lugar de esperança nele, com paciência. É esse lugar, meu querido. Porque aqui, o verso 3 vai dizer: pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. É sobre isso, Jair. É sobre você passar por esse lugar, aonde você vai ter paciência, aonde você vai ter uma força de caráter, para que você chegue e tenha um cântico novo em sua boca. Mas não é qualquer cântico, não. É um cântico verdadeiro, onde a sua alma cala e o Espírito prevalece. Aonde a sua alma fica quieta e o teu Espírito vivificado nele, em um só com Ele. É esse lugar em Deus, com um novo cântico que Ele vai colocar em sua boca. Esse problema que você está passando não é para a morte, não é para te matar, é para você ter um cântico novo sobre a tua boca, meu querido. Luiz, é difícil. Quem disse, quem falou que era fácil? Vamos lá. Não foi isso que Cristo passou? Isso que Cristo passou no Getsemane, meu irmão, suando sangue, mas dizendo: seja feita a sua vontade. Lucas capítulo 22, verso 42 e 43 diz assim: Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim este cálice, porém eu quero fazer a sua vontade e não a minha.
Então apareceu um anjo do céu e o fortalecia. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Mas ele diz assim: porém, eu quero fazer a sua vontade, não a minha. Porém, eu quero fazer a sua vontade, não a minha, Pai. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ei, sabendo que o melhor lugar é este, é sob a vontade do Pai. A vontade do Pai é o nosso abrigo e o lugar mais seguro que você pode estar, meu querido. Nos perdemos desse lugar muito rápido porque queremos fazer a nossa vontade todos os dias, porque temos um bom plano. Eu já falei sobre isso, pastor, fala sobre isso. Temos um bom plano e esquecemos de ouvir a palavra dele. E esse bom plano envolve não só a nossa vida, muitas das vezes envolve a nossa família, envolve a nossa casa, porque damos um jeitinho para tudo nessa vida. Sempre temos uma resposta, sempre, porque na maioria das vezes queremos fazer a nossa vontade, e todas as vezes que fazemos a nossa vontade quebramos. Você sabe que você quebra todas as vezes, né? O teu rosto lindo, meu irmão. Você quebra a cara direto, igual eu. Mas a gente não cansa de fazer a nossa vontade. Engraçado que o papel do pai é sempre nos receber de braços abertos. Mesmo Ozzy pecando, mesmo errando, Ele nos recebe de braços abertos, para mostrar que Ele é o Pai, para mostrar o quanto que Ele nos ama. Mas eu estou falando de arrependimento. Eu não estou falando de uma persistência. Eu estou falando quando você realmente reconhece que você quebrou a cara, que você está dando murro em ponta de faca. E você só reconhece isso no espírito, meu irmão. A tua carne quer que você continue fazendo isso porque é prazeroso. Luiz, que é isso que você está dizendo? É prazeroso muitas das vezes. E só reconhecemos quando nos deparamos com a presença dEle. Reconhecemos isso quando nos deparamos com alguém chamado Espírito Santo de Deus, e Ele está todo dia aí tentando te convencer do pecado, da justiça, do juízo. O engraçado é que nós não demos ouvido a isso, cara, porque nos falta sensibilidade nele. Todas as vezes que passamos por esse local, todas as vezes que nós quebramos, batemos de frente, Ele nos abraça. Mas tem algo, meu irmão, que você precisa passar nesses dias. Tem algo que nós precisamos passar nesses dias, porque Cristo passou. Cristo passou. É sobre você carregar a cruz dele. É sobre você entender que Ele morreu por você, mas para você seguir. O vinde é para todos, meu irmão, mas para você seguir, cara, você precisa carregar a cruz. Eu não estou falando que você não vai aguentar carregar, você vai aguentar carregar, mas você precisa entender que você precisa caminhar. Porque o lugar que Cristo estava, no Getsemane, a gente já leu tanto sobre isso. Era um lugar, Tomás, de muitas prensas. Era um lugar de muitas prensas. Não era sobre quantidade de olivas, mas era de quantidade de prensas. E Jesus, entendendo que Ele era uma simples azeitona naquele lugar, Ele foi esmagado. Por isso que diz a palavra que Ele suou sangue. Por isso que diz a palavra que o corpo dele estremece, que os discípulos não aguentaram e dormiram. Muitas das vezes
Precisamos passar por esse lugar. Para quê, Luiz? Para extrair de nós um anátema, ou melhor, para extrair de nós a melhor parte, para extrair de nós um azeite puro. Precisamos passar por esse local para entendermos que quanto mais nós somos esmagados, nos dá esperança nele. Porque entendemos que estamos na vontade dele, mas o problema é que queremos correr desse lugar. Não é para você correr desse lugar, é para você passar por ele. Luiz, mas é difícil passar por esse lugar. Eu não estou falando que é fácil, meu querido. Eu estou falando para que você mude de fase, mude de estação. Você precisa passar por essa prensa. Quem já orou ao Senhor falou: Senhor, me dá mais amor, Senhor, me dá mais paciência. Alguém já orou por isso? E só vê aqueles filhos do diabo para perturbar a gente. Você precisa passar do nível, irmão. É isso que é minha oração nesses dias. Porque a prensa na época de Jesus funcionava. Uma delas era dessa forma: um montoado de pedra, Joel, as azeitonas dentro de um saco, amontoados. Vinha um contrapeso e a primeira pedra é colocada naquele contrapeso para que seja esmagada a azeitona. Mas e quando a primeira pedra esmagava a azeitona como um contrapeso, saía a primeira parte do azeite. E quando saía a primeira parte do azeite, aquilo chamava de primícia. Porque isso que a gente tem que carregar para a nossa vida. Porque quando saía a primeira parte, era primícia. Ele levava no templo, era como uma oferta ao Senhor. Luiz, e depois era colocado outra pedra, porque aquela já saiu a primeira parte, o melhor azeite foi extraído. A segunda pedra, Luiz, servia para quê? Servia para lamparinas, servia também para colocar em comidas. A terceira pedra era também colocada como contrapeso, Joel, e todas as vezes que aquela pedra era colocada, saía aquele azeite, mas não era tão puro, mas ele servia para algumas coisas. Muitas das vezes faziam sabão com ele, produtos de limpeza com ele, mas teve que passar essas 3 pedras. Agora eu imagino Jesus indo a primeira vez orar, e quando voltava, a primeira pedra esmagando ele. Aí olhava para os seus discípulos falando assim, dormindo: vocês não podem orar comigo? O primeiro azeite foi extraído. Na segunda vez ele olha para os seus discípulos: ei, vocês estão dormindo, vocês não podem orar comigo? Foi esmagado de novo, e ele repete a mesma oração, e a terceira vez a mesma coisa, esmagado de novo como uma prensa. Mas todas as orações, todas as vezes, na mesma oração ele falava e repetia: seja feita a tua vontade. Não importava a quantidade de peso que sobrevia sobre a vida dele, ele estava falando assim: seja feita a tua vontade. Não importava o quanto de sofrimento, o quanto de suor, de sangue ele sangrava, mas ele falava: seja feita a tua vontade, Pai. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E aqui eu começo a ministrar nessa noite sobre a vontade do teu Pai, que precisa ser feita. Sobre a vontade do teu Pai, porque diz a palavra que eu escolhi agora. Depois que eu entendi e li sobre isso, ele não tem mais escolha. Você precisa cumprir a vontade do Pai.
mesmo que isso gere lutas contra o seu eu, mesmo que algumas coisas precisam ser abatidas na sua vida, você precisa viver a vontade do Pai. Luiz, por que você diz isso? Porque sabe muito bem que nós estamos ministrando que a vontade do Pai é o lugar mais seguro que nós podemos estar. Meio Eldon, que isso venha fazer a gente passar por alguns problemas, porque você estando na vontade do Pai não quer dizer que você não vai passar por eles. Eu quero dizer que você vai ter segurança enquanto você passar por eles. Esses dias eu estava lá na loja, eu contei isso também lá no PG, que eu entrei na cozinha, veio o motoboy, entrou também comigo, e ele falando sobre a situação que ele passou nesses dias. Eu levei ele para o rasfaria, que ele bateu com o seu joelho na lanterna, ficou um pedaço do joelho dele lá. Levei ele para o rasfaria, a gente lá, conversei com ele, ele ficou uma semana, quase 2 semanas em casa, e ele perguntando para mim o porquê. Eu falei, porque Deus quer te parar, cara. Luiz, mas por que Deus quer me parar? Eu falei, cara, para você refletir no que você está fazendo com a sua vida. A única resposta que eu tenho para você é isso que eu estou vivendo. A única resposta que eu tenho para você era sobre o que eu estou vivendo. Aí esses dias ele me acompanhou na cozinha. Tu não sabe como que eu fiquei em casa, Luiz, fiquei mal, não sei o que. Eu falei, rapaz, tu não sabe como fiquei aqui na loja. Ele falou assim para mim, mas você tem o Espírito Santo de Deus, para você é mais fácil. Irmão, sabe que aquilo, quando eu vi, eu não tive resposta para ele. Eu lembro que depois eu parei para analisar. Eu falei com ele, cara, mas você também pode ter. Mas aquilo me constrangeu, porque ele falou com tanta certeza para mim, cara, você... Ele falou como se eu fosse superior, algo maior. Não é nada disso, cara. A única certeza que eu tenho é que eu estou com ele. A única certeza que você tem que ter, meu querido, é que você está com ele nessa provação, que ele está contigo nesses dias maus que você está passando. A única certeza que você tem que ter é essa. Ou precisa de alguém te lembrar disso? Ou precisa um ímpio lembrar disso? E ele falou assim para mim, cara, eu tenho certeza que você passou tranquilo, porque você tem Deus no teu coração. E eu falei, caramba, é verdade, mas a gente se apavora, irmão. Quem disse que é fácil? Quem disse que é tranquilo? Salmo 91, abre para mim, por favor. Vou correr aqui para a gente terminar já. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu vou ler aqui na minha versão. Aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, o Senhor é minha proteção e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Ele o protegerá debaixo das suas asas. De lá você estará seguro. A sua fidelidade o protegerá como um escudo. Você não terá medo da escuridão da noite, nem da flecha que voe durante o dia. Não ficará assustado com a peste que se espalha sorrateiramente nas trevas, nem da praga que devasta ao meio-dia. Verso 7 vai dizer assim: 1.000 pode cair à sua esquerda, 10.000 à tua direita, mas nenhum mal te atingirá. Você olhará tranquilamente e verá Deus castigando o pecado já dos desobedientes. Tudo isso acontecerá porque você disse: o Senhor é minha proteção, o Altíssimo é minha morada segura, cara. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o verso 9, ele tem uma chave para você. Tudo isso acontecerá porque você disse. Eldon, você disse: o Senhor é minha proteção, o Altíssimo é minha morada segura.
O mal não me apanhará de surpresa, e o meu lar não será atingido pela desgraça, porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para protegerem em todos os seus caminhos. Eles os apoiarão com as mãos, para que não tropece em alguma pedra no caminho. Você enfrentará sem medo o leão e a cobra venenosa, matará o leão e pisará a serpente. Assim diz o Senhor ao teu respeito: Ele se entregou a mim e de todo o seu coração, por isso eu o salvarei. Ele conhece pessoalmente, e por isso eu colocarei num lugar alto e seguro. Ele me pedirá ajuda e eu responderei. Quando estiver em dificuldade, estarei ao seu lado, resolverei os seus problemas e lhe darei uma posição de honra. Darei a ele uma vida longa e feliz, e lhe mostrarei a minha salvação. O verso 14 diz assim, meu querido: assim diz o Senhor ao seu respeito: Ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente, por isso eu coloquei ele num lugar seguro, Rafael. Isso é o Senhor falando. Isso é Deus falando, ministrando. Ei, Ele se entregou a mim de todo o coração. Ei, é o Senhor falando. É o Senhor palestrando. Porque está na vontade dEle é o lugar seguro. Ei, porque você se entregou a Ele de todo o seu coração. Isso é uma entrega, meu querido. Isso é uma entrega que você precisa se lançar a Ele, para que 1000 caiam ao teu lado, porque é bacana, é lindo, para que peste nenhuma, para que seta nenhuma te pegue. Você precisa conhecer Ele pessoalmente. Nós precisamos conhecer Ele pessoalmente, Luiz. O que é pessoalmente não é repetir aquilo que os outros falam dele. É você fazer dele o teu seguro, uma habitação segura. É você se entregar a Ele todos os dias da sua vida. Não é mais sobre ouvir falar dele, meu querido. É sobre degustar da presença dele. É sobre morar na presença do Altíssimo, meu irmão. Porque Ele se entregou a mim todo o seu coração. Porque Ele me conhece pessoalmente, cara. É um lugar em Deus, Senhor. Habitar nesse lugar em Deus nos faz confiar nele mais e mais. Mas Rose, isso vai inibir a gente de passar por alguns problemas que eu já falei? Não, não vai. Não vai, irmão. Me desculpa, mas não vai. O sol é para todos. Para o justo, o injusto. A semente é lançada. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Então é para todo mundo, meu irmão. É para todo mundo. Mas diz a palavra do Senhor. Isaías 43. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo rio, ele não submergirá. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama será em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador.
É sobre isso. Não é e se você passar, não. É quando. Não temas, porque eu sou contigo. Sabe, as águas não vão submergir. Sabe, o fogo não vai te queimar, porque eu sou contigo. Porque eu sou contigo. Luiz, porque Ele é comigo, porque você o conhece pessoalmente. Porque você se entregou de todo o seu coração para Ele, cara. Essa é a diferença entre o ímpio e nós. O fogo não te queima. As águas não vão te afogar. Esse é o lugar, irmão. Você vai passar, como diz o salmista. A sua confiança tem que estar nele, meu querido. Salmo 121 vai dizer assim. Eu vou ler esse salmo. Deus é muito bom, meu irmão. Salmo 121 diz assim: elevo meus olhos para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? Você conhece. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Ele vigia de perto cada um dos seus passos sem cochilar. É verdade, o protetor de Israel não cochila e nem dorme. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Ele estará sempre ao seu lado como a sombra para o proteger. O sol não lhe fará mal de dia e nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Ele protegerá a sua vida. O Senhor tomará conta da sua entrada e da sua saída, desde agora e para sempre. Isso é só para quem crê, irmão. Isso é só para quem está o conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo. Isso é só para quem está com o coração lançado nele, firmado na rocha. Isso é só para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Eu não sei se isso fala ao teu coração, mas a gente precisa confiar mais nele do que nas pessoas. A gente precisa viver mais Ele do que viver os nossos deleites, os nossos prazeres nesses dias, cara. Eu vou terminar, meu irmão. Salmos de número 20, para eu terminar. Verso 7, verso 8. Diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. É esse lugar em Deus. Coloque de pé. Eu sei que você chegou cansado do seu trabalho.
Ou talvez essa palavra está te pegando por dentro e você sabe o que você tem que viver nele. Mas eu quero te fazer um convite hoje, não quero que você venha à frente. Eu quero que você se derrame na presença dele, cara. Porque a única forma que você vai conseguir passar por essa situação é confiando nele. A única forma que você vai vencer essa ansiedade, eu sei do que eu estou falando, é confiando nele. A única forma que você vai conseguir largar esses remédios é confiando nele. A única forma que você vai conseguir vencer essa depressão é confiando nele. A única forma que você vai conseguir vencer essas síndromes que vêm sobre a tua vida é confiando nele. A única forma que você vai conseguir vencer o seu eu, o seu orgulho, é confiando nele. A única forma, meu querido, que você vai vencer essa luta é habitando nele. É habitando nele, é fazendo a vontade dele. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se curvam-se e caem. Sabe por que se curva e cai? Porque está cansado. Porque está oprimido. Porque está batido como um soldado ferido em meia guerra. Mas diz a palavra, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Eu quero te encorajar nessa noite. Mas nós nos levantamos e estamos de pé. Eu vou repetir para você hoje aqui. Mas nós nos levantamos e estamos de pé. Dá um grito na tua alma e fala: eu estou de pé. Dá uma resposta para essa ansiedade e fala: eu estou de pé. Dá uma resposta para essa tristeza que bate todo dia pela manhã. Eu estou Eu ainda estou de pé, porque o Senhor é que me guarda, porque o Senhor é que me ajuda, porque o Senhor é que me levanta nesses dias maus. Ah, Senhor! Mas nós nos levantamos e estamos de pé, Rabá. Porque a nossa confiança não está em carros e muito menos em cavalos, mas a nossa confiança está em Ti, Senhor. A nossa esperança está em Ti, Senhor. O nosso lugar é estar aqui, Abba. Sim, Deus. Sim, Abba. O céu em meu coração, Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro, como um selo, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas
sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e o que eu preciso é estar. Coloque a mão sobre a sua cabeça hoje, vai, coloque a mão sobre a sua cabeça. E comece a declarar: Senhor, sem ti eu sou nada, Abba. Sem ti eu sou nada, Senhor. Sou pó, sou cinza, Senhor. Contigo eu não consigo ir. Sem ti, melhor, eu não consigo ir, Pai, mas contigo eu conseguirei ir, Senhor. Sem ti, Pai, eu sei o que eu sou, mas contigo eu sei quem eu sou, Abba. Comece a orar em línguas, meu querido, e comece a ficar em espírito agora. E dê uma resposta para a tua alma. Cala-te, alma. Aqui você não fala, aqui você não diz nada. Espírito Santo de Deus, vem com peso e glória sobre as nossas vidas, Senhor. E declaramos, Senhor, que precisamos de Ti todos os dias da nossa vida, Abba. Somos dependentes do Seu amor, Abba. Somos dependentes do Teu cuidado, do Teu carinho. Ah, Senhor, todos os dias do nosso levantar, no nosso despertar, nós precisamos de Ti, Senhor. Mas aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma, Senhor. Aquieta a nossa alma, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o homem mais falho, Senhor, somos nós mesmos, e o culpado dessa história somos nós, Senhor. Mas nós queremos habitar no Teu esconderijo, Senhor. Queremos nos entregar a Ti de todo o nosso coração. As nossas forças, as nossas finanças, Senhor. A nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental, entregamos a Ti, Senhor. Entregamos a Ti os nossos sentimentos, Abba. Governe sobre a nossa vida, Senhor. Traz o Teu governo de novo sobre a nossa vida, Abba. E não retire de nós o Teu Espírito e a alegria, Senhor, da Sua salvação, Abba. Somos dependentes de Ti, Senhor. Quebra todo o jugo da nossa mente, Senhor. Traz de volta a nossa identidade de filho, Abba. Sim, Deus, nós entregamos a nossa vida por completo, Senhor. A nossa vida é Tua, Senhor. A nossa vida é Tua, Abba. Tudo que nós temos, Senhor, é Teu, Senhor. Tudo que nós somos, Senhor, é Teu, Abba. Por favor, Senhor, nos ajuda nesses dias a passar por isso. Quando te encontrar, Eu tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo, diga isso nessa noite. Por seu algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, nome sobre todo nome. Jesus.
desejamos, Senhor. Vamos ver tua presença. Sobre mais o nosso conhecimento, Senhor. Tua face. Sobre mais a nossa força do braço, Senhor. Vamos ver tua presença. Yeshua. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me. Vem e beija-me com tua glória. Deixa teu rio, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir. Hoje é um bom dia para você deixar Ele pegar o controle de novo da sua vida. Sim! De dentro Pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, Até me consumir. Até Ele te consumir, meu querido. Que não sobre mais nada de nós, Senhor. Sim, Deus, que não sobre mais nada da nossa vida, Senhor. Que a tua vida em nós seja libertada, Yeshua. Que a Sim, sim, meu querido. Sim, sim. Olhe para cá, pelo amor de Deus. Não é mais na força do teu braço, cara. Tua vontade não tem que falar mais nesse lugar. Eu te dei N palavras, eu te dei N exemplos na Bíblia falando que a vontade dele tem que prevalecer sobre a tua vida. Então, meu querido, pelo amor de Deus, deixa ele assumir esse controle, meu irmão. Noé constrói o barco, mas é o Senhor que tem o controle dele. Ei! E depois que a chuva para, você tem que abandonar essa embarcação que você mesmo fez, meu querido. É sobre isso nesses dias, cara. Larga tudo para viver o tudo dele.
ministrado por Ele hoje aqui. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Ei, estar na mão do oleiro é muito melhor do que ser quebrado por terceiros, meu querido. Deixa Ele te quebrar, porque Ele vai te fazer da maneira que Ele quer, meu irmão. Olhe para cá, pelo amor de Deus, senão a gente não vai sair. Léo não vai deixar eu ir embora. Eu ia falar sobre o vaso no mondoleiro, mas eu falei, não dá tempo. Mas deixa ele, irmão. Deixa ele amassar de novo para ver se sai um pouco desse ar que está aí dentro. Mas o importante já está na mão dele. E uma coisa você tem que falar para você mesmo, para o inimigo da sua alma: eu nunca, Senhor, vou abandonar a tua presença. Uma nova estação, meu irmão. Aquela mulher sentada ali profetizou na minha vida na virada do ano. Será um ano que você precisa mergulhar. As águas, Luiz, estão sobre os tornozelos. E toda vez que eu penso que eu estou fundo, Ele me lembra, ainda está no tornozelo, Luiz. Porque é uma busca incansável. Então não pense que você está nas águas profundas, irmão. Todo dia eu lembro que eu ainda estou com as águas nos tornozelos, porque só assim eu vou medir mais 500 metros. Então eu não saio desse lugar. Luiz, você pode até mergulhar, mas eu vou de novo lembrar que as águas estão nos que eu preciso de mais dele. Por que, Luiz? Porque Ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável, meu querido. Não pense que você fez muito, porque na verdade o que Ele fez por você foi muito mais daquilo que você pensa e imagina. Ele é uma fonte inesgotável. Em outro lugar, sabe Para casa pensar, meu irmão. Para casa pensar, meu querido. E lembre que as águas ainda estão no tornozelos. Por favor, me dê alguns minutos para a gente ir embora, senão eu vou ficar aqui. Sim, por favor. Obrigado, meu irmão. Sabe aquela sensação que você não quer parar porque você está entrando agora em um lugar? E eu sei que quando ele vem, irmão, não sobra nada do Luiz. Então vai para casa pensar, meu querido. Vai para casa e deixa ele te amassar mais um pouquinho. A mesma intenção no nosso coração, vamos